E eu sabia, assim, eu sempre falei isso pra mim mesma. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que eu vou fazer. O que eu sempre falo pra mim, ninguém nasce bom em nada. Então, assim, não se cobre de começar a correr amanhã e achar que você tem que... no primeiro dia você vai conseguir correr 5 km direto, sabe? Ou que você vai chegar numa prova de corrida e as pessoas vão rir de você porque você tá andando. Ou numa academia, ou em qualquer coisa voltada pro esporte, agora eu tô falando, mas isso pode se encaixar em qualquer área. Ninguém nasce bom em nada. Eu não comecei fazendo os melhores vídeos do mundo. Quando eu comecei a correr, eu corria super mal, não conseguia correr nem 100 metros. Então, é só tentar. No final das contas, o que me acalma é... Tá tudo certo, nem todo mundo precisa gostar de mim. E eu sei quem eu sou, entendeu? Eu não sou nenhuma mentirosa, eu não tô tentando vender nada errado pra ninguém, eu não tô enganando ninguém, eu tô contando a minha história. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem. Por que você tá dando risada? Porque a gente já tinha gravado essa parte do episódio e aí deu um probleminha no microfone e a gente tá gravando de novo. Tá falando igual quando você vai mandar o áudio no WhatsApp, né? E aí depois você não manda com a mesma energia, né? Não manda, né? Mas a gente começou com a mesma energia, né? Tamo com a energia lá em cima sempre. Bom, lembrar você que tá assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha e quem tá ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário no Spotify, que você pode deixar seu comentário lá. Estamos sempre gravando aqui nessa estrutura maravilhosa do Estúdio, né, Fabião? Se você quer começar um podcast ou... Normalmente é a galera que quer começar, mas também tem a galera que já está gravando e quer ver um outro orçamento, saber quanto que custa aqui gravar, as mesmas entregas, né, do Extrema, do Três Lados da Corrida, do Endorfina, a galera que acompanha. Ou também a galera tem vindo para quê? Você às vezes quer gravar alguns conteúdos para as redes sociais, né? Cortes, né? Imagina, 1 minuto e meio, você grava 2 horas de conteúdo, já vem tudo escritinho aqui, você grava um monte. Então, você não sabe nem por onde começar, quantas câmeras compra, como é que edita, como é que sobe. A gente aqui tem a solução e é o que, Thiago? O melhor preço do Itaim. Então, o @do estúdio tá aqui na descrição, pode acessar lá. Muito bem, e eles deixaram essas cadeiras maravilhosas da Kingston, né, Fabião? Você tá confortável, né? Aqui? Eu tô confortável. Nossa convidada tá confortável, tá Muito. tudo bem, gostosa, apoio na lombar, né? Sim. Muito bem, cadeiras da Kingston, que é a marca de armazenamento aqui, que ajuda a gente no podcast, nas transmissões. Tem o SSD externo da Kingston, que você pode comprar lá no site da Terabyte Shop. Então tem um QR Code aqui na tela, se você direcionar seu celular, você vai ser levado lá pro site deles, a Terabyte Shop, que é a loja preferida dos gamers. Muito bom. Muito bem. Quem trouxemos hoje, Fabião? Então já trouxemos. A gente fala isso para alguns convidados, mas que acho que não tem nem ideia da quantidade de direct que mandam. Pô, manda o perfil, chama tal. chama. É uma das mais. Se fosse fazer um ranking, uma das mais chamadas. Malu. Sério, gente? Tudo bem com você, Malu? Tudo bem, e Você vocês? gosta que te chamem de Malu. Eu gosto que me Malu. chamem de Malu, mas pode chamar de Malu Daily Life, pode chamar... Mas tem alguém que como falou quiser. Malu Daily Life? Tem. Jura? Já virou seu sobrenome? Não, mas assim, quando eu tô correndo no Você é parque, Malu a pessoa Daily grita, oi, Malu Daily Life. Tipo, brincando, entendeu? Não é sério, todo mundo me chama Ai, de Malu cara. mesmo, mas é muito legal. Já chamaram a gente de Estema, né? Já, Ô, não, Estema. mexe, chama de Estema. Bom dia, tudo bom? Como é que vai? Eu acho uma honra, pra mim é maravilhoso. Eu que escolhi esse nome, foi bem proposital. Já vamos começar contando essa história, então. Como é que veio esse nome Malu Daily Life? Então, tinha uma era de daily no TikTok, que eu não sei... Não sei se vocês acompanham muito TikTok ou dailies, porque é uma coisa mais de meninas mais novas e tal, que criam um perfil à parte pra postar mais rotina, dia a dia, porque antes o Instagram era uma coisa muito posada, né? Aham. Pelo menos pra mim, assim, meu Instagram era bloqueado e eu só postava poucos stories e tal. E eu queria postar mais os meus treinos, só que assim, ninguém no meu ciclo social corre. Nenhuma das minhas amigas de escola, o meu noivo não corre, os meus pais. Então, assim, absolutamente ninguém. E aí eu falei, cara, vou criar um perfil no TikTok. Eu já tinha, na verdade, mas era um nome de usuário que o próprio TikTok cria, sabe? User e aí vários números aleatórios. E aí eu falei, eu era advogada, né? Aí eu falei assim, como eu posso criar um nome que ninguém vai me achar?
E que ninguém vai saber quem eu sou. Ah, não entendi. Boa estratégia. Entendeu? Só que eu não queria, por exemplo, meu sobrenome é Sanches, né? Eu não queria Malu Sanches Daily, que é o que a maioria das pessoas fazem, porque eu não queria que ninguém me achasse. A Já iam intenção remeter, já era você. justamente ninguém me achar. Entendi. Aí eu fui e pensei nesse nome, Malu Daily Life, porque eu nunca tinha visto nenhum arroba com isso, Daily Life, e era justamente o que eu queria compartilhar. Meu dia a dia, meus treinos com bastante detalhe, sabe? Eu tava numa época mega viciada em corrida, tipo, vivendo pra aquilo, assim. E aí eu criei o TikTok e uns 2 meses depois eu criei outro perfil no Instagram também com esse mesmo nome. Entendi, mas no começo funcionou de não... Não, do deu entorno super não. certo, deu Mas super agora certo, já... mas agora já era. Agora todo mundo te conhece. Mas, meu, todo mundo pede bastante. A gente Pede. postou aqui agora, já responderam aqui, ó, minha musa, não Ai, sei o amo. que e tal. O pessoal gosta muito de você, as pessoas que você influencia. Bom, acho que a gente pode começar, Fabião, um pouquinho da história lá de trás da Malu, né? Eu tenho várias perguntas aí pra você. A gente tem um assunto Sério? polêmico pra Temos um falar. assunto muito polêmico pra falar. Meu Deus. Não, que a gente tem alguns amigos que tinham o seu hábito lá de trás, que eu acho que você vai contar aqui, a galera vai saber. Então a gente vai saber de dicas aí pra essa galera sair desse mundo que não é legal, né, Thiago? Ah, não é, pessoal. Não faz bem pra saúde, né? A longo prazo, não, né? A longo prazo, não. Mas, bom, Nem acho é curto, que né? nem é. Essa frase foi meio estranha, né? Mas- Não existe níveis seguros para o consumo dessa substância. Vem todo... Não A pode galera falar tá, o o nome que vocês dessa estão falando? substância? Lógico, pode. Ah, Não, tá. pode. Não tá falando de cigarro, tá, É. galera? É só pra ficar... Gente, calma. Bom, mas acho que a gente pode falar, Malu, cara, seu envolvimento com esporte, se desde pequena você já gostava de corrida, fazer alguma coisa, até pra gente dar uma contextualizada pra quem não te conhece. Eu sempre fiz esporte, meus pais sempre me colocaram pra fazer tudo, até porque, assim, eu acho que eu nunca contei isso. Eu morava em Cajamar. Eu nasci aqui em São Paulo, até na Paulista, então eu sou, tipo, super paulistana, mas o meu pai comprou uma casa bem grande, tipo, com quintal e tal, em Cajamar. Meu pai sempre trabalhou fora de São Paulo, e aí a gente morava nessa casa lá. Só que eu sempre estudei em São Paulo, numa escola que meu pai sempre quis estudar e tudo mais. E aí eu vinha todos os dias. Desde os 3 anos de idade eu estudo na mesma escola e aí eu vinha todos os dias pra São Paulo. Então eu sempre fiz esporte porque a minha mãe tinha que arrumar o que fazer comigo à tarde aqui, entendeu? Até dar um horário bom pra gente voltar pra casa. Porque lá não tinha, enfim, estrutura de natação, sei lá, ginástica olímpica, as coisas que eu fazia quando eu era criança. Depois eu fiz handball na escola, mas assim, eu nunca fui boa em nada. Eu ia pras competições das coisas, nunca ganhava nada. E eu acho que isso me ajudou muito hoje em dia, porque eu continuo não sendo muito boa na corrida, mas isso me afeta zero. Meu pai e minha mãe, eles sempre me ensinaram que tá tudo bem e só não falha quem não tenta. Então, assim, tá tudo certo se você for e perder o jogo, se você não for bem na prova de ginástica olímpica, sei lá. Então, eu sempre meio que cresci com isso. Meu pai também jogava futebol, minha mãe sempre foi ativa. Então... Você é filha única? Sou. Eu tenho 2 irmãos, mas só por parte de pai. Não Aí eu não Entendi. morava com eles. Então sempre tive experiência de filha única a vida inteira. E aí foi chegando o 3º colegial, tal, aí tem que estudar pro vestibular, eu meio que fui abandonando o handball. Aí, beleza, entrei no cursinho. Aí começou o problema na minha vida, né? Ali. Mas você já queria direito, já? Já queria direito. Na minha cabeça fazia sentido, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler. Eu sabia que era uma faculdade que ia me exigir isso. Eu sempre fui muito boa em português, interpretação de texto e tal. E aí falei, acho que faz sentido pra mim. Meu pai é bem tradicional também, então eles super apoiaram, deram graças a Deus que eu fui pra uma profissão dessa. E entrei no cursinho e tal, e eu ia de carona com uma pessoa, e essa pessoa fumava. E aí eu comecei a fumar também assim, tipo, eu me obriguei a começar a fumar, eu nem gostava. No começo nem... Só que, tipo, a Deixa galera... eu pegar um aqui. O quê? Vai pegar um cigarro aqui seu, tal, não sei o quê. Aí vai fumando junto no carro. É exatamente isso. E aí, a galera legal do cursinho, todo mundo fumava e tal, e eu, tipo assim, na maior crise, né, do nada me vi num ambiente completamente diferente do que eu cresci a minha vida inteira, porque eu sou essa pessoa que tem as mesmas amigas desde os 3 anos de idade. Tipo, eu nunca fiz... eu sou uma pessoa mais fechada, então eu não fiz muitas amizades novas, sabe?
E aí eu me vi no cursinho, que eu não conhecia ninguém, tirando essa pessoa que ia de carona comigo, mas que não era mega próxima nem nada. E aí eu comecei a fumar assim. E eu me obrigava, assim, 7 horas da manhã o pessoal do cursinho fumando. Já Ai, meu fumando, Deus, cara. vou ter que fumar agora pra ficar perto desse povo. Só pra ser cool ali junto com a galera. Que erro. Maior arrependimento da minha vida, juro. Será que hoje tá assim ainda? Porque a gente perdeu o contato. Porque antes era muito comum, assim. Não, até tá no assim com corredor vape, da né? faculdade com vape. É verdade. Cara, tem vape o tá até agora. antes, até na escola, É, assim. na Eu tenho um escola. amigo que é diretor de escola, cara, e É ele fala, meu, e é difícil de pegar, porque Não o tem negócio não tem cheiro. cheiro, a É, fumaça fumou. espalha logo, não tem bituca, não tem É. nada. Então mas Esse tá até antes. Viu? Toma cuidado com a sua filha, cara. Já Não, fica com falando certeza. pra ela. Eu Docinho tive gostosinho, nessa né? época também de fumar, e aí eu acho que o meu não foi pra frente, porque na época, quando eu comecei a namorar a Tati, a minha esposa, eu lembro de também, era nessa época de terceiro ano pra faculdade, de eu chegar e, tipo, chegar perto dela e falar, você fumou, né? E aí nisso, acho que ela barrou um pouco, porque é uma fase que é muito fácil de você ir com os outros, né? E aí é isso, no começo é ruim, mas depois vira o hábito e aquilo associa com as coisas. De manhã, imagina, você tomando um café e Não, fumando um acho que cigarro de manhã. Além do hábito, pra mim, eu era extremamente viciada em nicotina, porque eu sou uma pessoa muito intensa, então eu nunca faço nada pela metade. Quando eu comecei a fumar, eu já comecei a fumar muito, entendeu? Eu fumava mais de meio maço por dia desde o começo. Você comprava o seu massa. Exatamente. E aí, isso durou um tempo, e aí eu fui... Isso foi em 2014, né? Aí, em 2019, meu último ano de faculdade, eu fui pra Itália com meus pais. E aí tinha o Juul lá. Eu não sei se vocês vão saber qual vape é esse. É um vape que começou tudo, que eu acho que até a Marlboro comprou agora. Ou faz um tempo já. Enfim. Porque dominou, assim, a bolha de São Paulo, sabe? Ninguém mais fumava cigarro, porque do nada tinha uma coisa que tinha bastante nicotina. Um pod tinha a mesma coisa que um maço de cigarro. E não tinha cheiro, não tinha bituca. Você podia fumar em qualquer lugar. E aí eu lembro que eu tava na Itália com a minha mãe e falei assim... Meus pais, eles eram fumantes, né? Então foi a maior tristeza da vida deles quando eles viram que eu tava fumando. Não dá pra você esconder morando não com dá. seus pais, Não. é impossível. Maior tristeza da vida deles. Aí eu falei... Aí a pessoa viciada, né? Olha o que eu fiz. Mãe, esse Juul não tem nicotina, compra aí pra mim. Eu não tinha dinheiro pra comprar nada em euro, né? Com 22 anos. Mãe, compra aí pra mim, eu não tenho, isso aí não tem nicotina, aí pra eu parar de fumar cigarro, tal, coitada. Foi lá, comprou. Você deu o golpe. Dei o golpe pra minha mãe. Mãe, desculpa. Aí ela comprou pra mim e eu comecei a fumar esse Juul. Troquei pro cigarro, tipo, em uma semana eu consegui fazer a transição, porque é muita nicotina. Eu acho que os vapes de hoje, que não são os mesmos dessa época, de 2019... Porque esse meu era recarregável, os de hoje são descartáveis, eu acho, né? E aí, ela comprou, eu comecei a fumar isso. E, gente, era super caro. Eu gastava meu salário de estagiária quase inteiro nisso. Era um terror, assim. Eu fiquei mais viciada ainda, porque eu podia fumar em qualquer lugar. Eu podia fumar no meu quarto, eu podia... eu tô no trabalho, vai no banheiro, fuma vape, tipo, durante 2 minutos, você sai, não tem cheiro de nada, ninguém vê, ponto, sabe? E chegou num nível que, às vezes, eu acordava à noite pra, tipo, ir no banheiro, eu fumava. Dava uma puxada. Juro, era surreal. Aí, o que aconteceu foi, óbvio que eu sabia que eu tinha que parar de fumar, meus pais falavam muito pra mim, o meu atual noivo, na época, era namorado, falava, coisa feia, não combina com você. Ele não fumava? Não fumava. Ele, isso é muito feio, não combina com você. Ele que me encheu o saco pra comprar esse Juul. Porque, coitado, acho que ele não aguentava. A boca de cinzeiro. E aí... Aí eu já meio que queria, só que eu já tinha tido muitas tentativas frustradas, porque é muito difícil largar a nicotina. É uma droga muito viciante. Eu vi os meus pais, o que os dois passaram quando eles foram parar. O meu pai fumou, acho que mais de 20 anos, e a minha mãe também. Então, a minha mãe teve pneumotórax, foi super grave, que é uma doença que tiveram que furar o pulmão dela. Quase ela morre. E o meu pai fez uma promessa, tipo, falou, dia tal eu vou parar de fumar, e parou. Parou, nunca mais fumou na vida. Quando a gente mudou para um apartamento, a gente saiu de Cajamar e comprou um apartamento em São Paulo.
a minha mãe já tinha parado de fumar e falou pra ele, você não pode fumar com ela aqui, que eu tinha 9 anos na época. E aí ela falou, você não pode fumar na varanda e não pode fumar na frente da nossa filha, então você vai ter que descer toda hora que você quiser fumar. E aí meu pai a gente se mudou, sei lá, em julho, em janeiro do ano seguinte, ele falou, dia 2 de janeiro eu não fumo mais. E aí ele nunca mais fumou mesmo. Conseguiu. E aí você ficou esse período da faculdade todo... Fumando horrores. Cigarro. 4, 5 anos direto. Eu fumei um pouco mais de 5 anos cigarro, e aí em julho de 2019 eu comprei o vape. Aí, o que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Nossa, pandemia 2020, verdade. Eu, enfiada dentro de casa, só fumava o dia inteiro. Eu não fazia um esporte, não fazia absolutamente nada. E aí eu tava no YouTube, isso já entra numa outra pauta agora, né? Eu tava no YouTube e eu achei um vídeo sugerido do Drauzio Varela, comentando comentários, que é ele respondendo hate e tal, e comentários engraçados. E eu lembro de pensar, tipo, nossa, ele tá aqui no YouTube, né? Porque eu conheço ele do Fantástico. Eu falei, gente, ele tá aqui no YouTube, vou ver o canal dele. Aí eu entrei no canal dele e... tinha um vídeo de uma pessoa que tinha... Gente, eu lembro exatamente. Era uma pessoa que tinha filmado ele correndo no Minhocão. E ele tava respondendo uma pergunta que tinham deixado pra ele no canal. A pessoa tinha perguntado assim, Drauzio, eu te vi correndo num vídeo que você postou no Instagram. Era você mesmo? Como que você faz pra correr e tal? E aí ele passa o vídeo e tal, e aí ele responde, era eu corro distâncias longas, blá, blá, corro maratona. Eu nunca tinha ouvido falar de maratona. Tá, beleza. Próximo vídeo. Drauzio Varela falando. Eu fumei 19 anos, parei de fumar e comecei a correr aos 50 e corri uma maratona. Aí eu, tipo, nossa, de novo esse negócio de maratona? Que é isso, né? Aí eu fui ver 42 quilômetros. Eu falei, gente... correr isso não daí. é possível que ele fez isso. Esse tiozinho. Com 50... Começar com 50 anos, sabe? E aí eu falei, gente, 40... Alguém faz isso? Como isso é possível, sabe? E aí eu entrei no hiperfoco. Porque vocês já perceberam que eu sou intensa em tudo, né? Você foi impactada pelo Drauzio. E aí... Não, eu entrei no hiperfoco. Aí tem vários vídeos no canal dele falando sobre sedentarismo. Eu era mega sedentária. Fazia, tipo, funcional uma vez na semana e achava que tava abafando. Porque eu sempre fui magra. Então, e pra mulher isso pesa, isso conta muito, né? Tipo, se você não tá insatisfeita com o seu corpo, antes de você segue o jogo. Saber dessas coisas, eu não pensava nisso. Aí eu vi várias coisas sobre sedentarismo, sobre vício em nicotina, etc. E aí eu vi que ele tinha um livro que chamava Correr. E aí eu comprei o livro no Kindle, porque eu tava, tipo, desesperada. E li o livro, e aí ele conta de várias corridas dele, das maratonas e tudo mais. E aí, gente, eu não sei outra palavra, eu, tipo, fiquei obcecada. Eu falei, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. E... Eu tô imaginando você lendo e fumando. Exatamente essa cena, Na cama, no meio da pandemia. Exatamente essa cena. Eu vou correr uma maratona. Peraí, deixa eu só fumar puxar. Igual uma louca. Aí, eu tentei parar de fumar em 2020 várias vezes, todas as tentativas extremamente frustradas. Você tentava, assim, parar de uma vez? Assim. Ou eu fazia, por exemplo, redução de danos. Meu pai ficava me zoando muito. Ele falava, tipo, pare de fumar fumando, isso não funciona. Ele já tinha parado, né? Ele parou em 2005. Foi quando você tinha 9 anos, né? Então. Em 2006 ele parou, E aí... onde eu tava? Quando você parou, assim, definitivamente. Então, eu tava nessa redução de danos, óbvio que não dá certo. Quer dizer, eu não dito regra de nada, óbvio. Mas assim, eu nunca vi nenhuma pessoa que deu certo perto de mim. Eu sei que deve ter casos, mas eu nunca vi. Minha mãe também parou do nada e tal. E até que um dia eu, beleza, desisti de parar de fumar vape, tava lá comprando meus pods, normal, e eu namorava à distância nessa época. Eu acho que eu não falei isso, mas o Lucas, ele é do Rio de Janeiro. E aí eu tava arrumando mala pra ir pra casa dele. E a gente ficava geralmente um tempo, né? Porque era pandemia, então era home office, a gente aproveitava pra ficar mais tempo juntos. E aí eu tava lá fazendo minhas contas, né? Da coisa mais importante que tinha que ter na minha mala. Eu tenho que levar tanto de pods, eu tenho que encomendar tanto, porque
não é igual cigarro. Você não vai na banca e compra. Pelo menos na época não era assim. Então você já tinha que planejar quantos que você ia Fora que é fumar. proibido, né? Você tem que, tipo, alguém que faz um contrabando. Desculpa falar essa palavra, YouTube, não faça nada com a gente, por favor. Mas a pessoa traz e você compra, tipo, no off, né, e tal. Como é que era a conta, assim? Quanto tempo durava Então, cigarro? cada pod que você encaixava nesse dispositivo que eu tô falando, você comprava as cápsulazinhas e encaixava. O meu durava 1 dia e meio no máximo. Cada pacote vinha 4, custava R$189. Meu Deus. E eu era estagiária, tá? Só um adendo. Então, eu gastava muito dinheiro com isso. E aí, eu lembro que eu tava fazendo meus planos, né? Tipo, preciso comprar tanto, porque eu vou ficar tantos dias na casa dele. Aí, será que a gente vai sair? Porque se a gente for sair, eu tenho que levar um extra. Porque em festa, geralmente, fumo mais. Aí, fulano vai pedir e tal. Aí, gente, eu tive... Assim, nesse meio tempo de 2020, eu li e reli e reassisti os vídeos do canal do Drauzio umas aproximadamente 10 mil vezes. Porque eu, quando eu fico obcecada com uma coisa, eu entro num hiperfoco, entendeu? Absoluto. Eu não consigo pensar em mais nada. Você já encontrou o Drauzio? Não, nunca encontrei. Já mandou uma mensagem, alguma coisa pra ele? Não, nunca mandei. A gente vai trazer o Drauzio. Quando a gente trazer o Drauzio, a gente vai te mostrar chamar. esse trecho aqui. Não, a gente vai chamar ela pra assistir a gravação não, aqui. E, gente, eu vejo no canal dele, tipo, quantidade de comentários de pessoas falando que ele fez o mesmo, sabe? Porque eu via... Tinha já influenciadoras de corrida que eu acompanho até hoje, tipo a Alana, do Eu Escolhi Correr. Uhum. Eu já acompanhava ela, eu fumava e eu acompanhava ela. E eu admirava super. E eu sei que esse trabalho é muito importante, mas assim, o dela é muito importante. Ela é uma influenciadora que eu confio muito. Mas você vê um médico, um senhor, e aí toda a história dele, sabe? Ele já tinha fumado 19 anos, combinou muito comigo. Eu lembro de pensar, tipo, eu vou esperar 19 anos pra fazer isso? Aí, eu tava arrumando a mala, enfim, voltando, né? Tava arrumando a mala, e aí eu tive um surto. Eu não sei explicar. Eu, tipo, tive um surto, comecei a ter um surto, assim. Eu comecei a chorar, tipo, como assim eu tô deixando isso controlar a minha vida? Eu tô parecendo uma viciada em crack. Tipo, eu tô porque eu planejava a minha vida inteira em volta daquilo. E, por exemplo, não existia eu estar num ambiente que eu não pudesse fumar. Entendeu? Então, por exemplo, eu tô numa festa. Aí, vamos supor, acabou a bateria do meu vape. Eu tenho que ir embora na mesma hora. Não existe eu ficar lá, entendeu? Era nesse nível. Aí, aquele momento da mala foi que você realizou que e aí eu tava, tipo, fazendo as contas. Eu tenho que chamar o cara no WhatsApp amanhã, ele tem que me entregar até tal horário pra eu conseguir ir pro aeroporto e tal. Eu, tipo assim, gente, como assim? Sabe? Como assim eu tô vivendo? E aí, eu surtei, comecei a chorar. Eu falei, gente, eu pareço uma viciada em crack. Que loucura. Como eu deixei chegar nesse ponto. Porque olha como começou o meu vício. Sim. Tipo assim, eu me obrigando a fumar porque eu ia pro cursinho com uma pessoa de carona. Tipo, uma coisa tão besta, né? Aí, eu joguei tudo no lixo, nunca mais fumei. Foi nesse... Mas você não levou pro Rio Não. pra... E como é que foi? Assim, porque imagina... O primeiros dia seguinte, dias, assim, aliás, o dia exato. seguinte, aí você foi pra lá, foi pro Rio. Gente, eu joguei tudo no lixo. Não, pra não falar que eu joguei tudo no lixo, eu joguei pods e tal no lixo. Que eu sempre deixava uns... Gente, que vergonha. Eu sempre deixava uns que já estavam meio que acabados, mas tinha um pouco ainda pra, tipo, em caso de emergência. Joguei tudo fora e aí o dispositivo eu dei pro meu melhor amigo. Olha que presentão de Presentaço. grego. Dei pro meu melhor amigo Tô de aqui grego. 10 anos, Certo falar isso? 10 anos a menos de vida. Agora ele parou de fumar também. E, graças a Deus. Mas assim, eu dei de presente pra ele e nunca mais fumei na vida. Aí, conclusão. Engordei 6 quilos na época. Daí você trocou. E fiquei com síndrome do pânico. Porque eu perdi o meu melhor amigo, né? Minha companhia de tudo, assim. Você tem essa memória dos primeiros dias sem cigarro, assim? Tenho. Tem, tipo... Foi você bem lembra terrível. das reações, do estresse? Você fica extremamente irritável, né, com tudo. Fora que eu comprava saco de pirulito. Tipo, saco, daqueles sacos que você compra em bomboniere de festa. E eu comia tudo em um dia só. Era nesse nível.
Por isso que eu engordei 6 quilos, né? Com certeza. E aí, o que eu fiz? Eu esqueci de falar uma parte importante. Em 2020, eu tentei começar a correr fumando, só que eu não conseguia correr nada. Nada. Quando eu falo nada, é nada. Eu não conseguia correr 100 metros direto. Eu também não tinha noção, né? Eu saía dando um tiro e achava que eu ia conseguir continuar correndo. E eu tentava fazer, tipo, planilha do Nike Run Club, sabe? Tentava procurar planilha online e tal. Eu tentava seguir aquilo, mas eu não conseguia. Então, eu me frustrava muito. E aí, em 2020, sem nem conseguir correr direito, eu tive síndrome do trato iliotibial. Nossa, dor que a galera que corre sabe, E né? aí, eu lembro de pensar, tipo, cara, isso é um sinal. Isso não é pra você. Não faz, tipo, não, isso é um sinal, não começa, já procura outra coisa, porque, tipo assim, Putz. não é pra você. Foi aí que eu conheci a fisioterapeuta que a gente conhece, e aí, enfim, isso foi em 2020, né? E aí, dia 8 de maio de 2021 foi a última vez que eu fumei na vida. Eu lembro até hoje, porque eu tenho um aplicativo no meu celular que fala quantos dias eu tô sem fumar e quanto eu já economizei, considerando quanto eu gastava na época. Como que tá? Você olhou recentemente ele? Posso olhar agora. E aí ele Cara, vai falando... são Dá licença. quase 4 anos já, né, sem fumar. Então, Ó, gente, isso eu tô considerando o preço do pod na época, tá? Uhum. a gente meu coloca Deus, uma inflação aí em cima. Peraí, deixa eu entrar aqui. Não, tranquilo, vai vendo aí. Mas, basicamente... São 4 anos, né, 4 quase já. anos, 4 anos. Maio de Caramba, 21, como né? passa rápido, né? Depois a gente vai querer saber desse início na corrida, aí é o próximo assunto. Consegui, vamos Conseguiu. lá. 1.407 dias sem fumar. Eu já economizei 56 mil reais que eu ia gastar em vape. Aí, ó. Caraca, em 4 anos. E Se pôr a teria inflação fumado, junto... Põe uns 60 pau aí. Já teria fumado 1.408 vapes. É muita coisa. Tá vendo, Brasil? Não fumem vape. Não comecem, Não Não comecem. começa, Não porque... Você Pra recebe, sair assim, depois- até antes da gente avançar um pouco na parte da corrida, né? Porque tem falar de maratona Bom, aqui, né? Porque já não é fez só aí, correr, né? É chegar nos 42. Você recebe muito perguntas sobre esse assunto de cigarro, Bastante. Normalmente o que vem, assim? Vem garotas mais jovens ou tem de tudo? Tem assim, tem de tudo, mas assim, é um assunto que engaja muito. Porque é um problema muito... Na vida do fumante, eu acho que é o problema principal, assim. Todo mundo quer parar de fumar. É isso que eu ia falar. Acho que todo mundo tem consciência, né? De que não é um negócio legal, assim. Só que o problema é, as pessoas querem parar de fumar e elas não querem sofrer, entendeu? E não tem como. É impossível. Você tá perdendo... Eu, pelo menos, eu sentia isso. Tipo, eu tava perdendo a minha segurança, eu tava perdendo quem me distraía nos momentos de tédio, eu tava perdendo a socialização dos fumódromos de festa. Eu era nova na época, eu saía pra muita festa. Aham. Então é muito difícil, não adianta você querer achar que você vai conseguir parar e não vai sofrer nada, entendeu? Tipo, eu vou comprar a Nicorette. Não vai resolver seu problema. Aí, normalmente, a dica que você dá é tentar o quê? Substituir por outra... Não, a dica que eu dou é esteja preparado. Porque vai Porque doer. você tem que querer, Vai tem ser que doloroso. querer muito. Eu até fiz um vídeo com meu pai sobre isso. E é a primeira coisa que ele fala, pra deixar de fumar tem que querer. Tem que querer muito. E não dá pra você achar que do dia pra noite você não vai sentir falta. E eu acho que a principal dica que eu dou, assim, não ache que porque você tá 6 meses sem fumar, tá tranquilo. Você pode Qualquer momento. fumar ali o vape do seu amigo. Você fica dependente disso pra sempre. Eu tenho plena consciência que se eu fumasse, tipo, eu vou fumar só o vape da minha amiga aqui rapidinho. Eu saio daqui e vou comprar o meu vape, entendeu? Vai dar um gatilhozinho, né? Exato. E você falou que teve, síndrome do pânico e tal, engordou 6 quilos. Como é que você saiu desse... Como é que você reverteu esse processo? Corrida. Corrida? Terapia. Mas eu tive uma síndrome do pânico muito intensa porque juntou com a pandemia também. Então a gente ligava a TV e era aquele caos absurdo. Que eu Só acho notícia ruim. Eu acho que 2021 foi até pior do que 2020, né? E de morte, que eu digo, tipo, toda hora que eu ligava a televisão Todo tinha dia, uma né? coisa absurda. E
eu comecei a me isolar muito. Então eu não saía de casa pra nada. Minhas amigas até faziam encontro, tipo, gente, vem todo mundo aqui pra casa, a gente fica aqui só a gente e tal. Tava todo mundo cumprindo isolamento certinho. Eu não queria ir, entendeu? Sem o cigarro. Eu achava que ia ser, vai ser muito ruim, eu não vou conseguir, tipo, ainda mais se tiver bebida alcoólica, eu não vou conseguir. Eu sempre pensava isso. E aí me dava a sensação de pânico. Ou sensação que eu ia, sei lá, morrer, cair dura, ou sensação que eu ia desmaiar. Essas eram as sensações que eu tinha. E quando eu saía, eu tinha também. Então, assim, só reforçou meu comportamento de ficar dentro de casa. E a única coisa que eu fazia fora de casa era correr. Porque aí, quando eu parei de fumar, dia 8 de maio, no dia seguinte eu já saí pra correr. Já comecei a refazer a planilha. Nossa. Comecei a refazer a planilha do Nike Run Club e tentei evoluir nas distâncias ali e tal. E aí foi assim que eu comecei. Você já pensava nessa época da maratona ou você estava num momento... Já pensava assim, não, eu tipo... comecei a correr porque eu queria fazer o maratona. hiperfoco do... Hiperfoco absoluto. Mas você sabia que tinha todo um caminho pra percorrer. Exato. E eu sabia, assim, eu sempre falei isso pra mim mesma. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que eu vou fazer. E você já começou, tipo, com um treinador, não? Começou no aplicativo, comecei nesses tudo? aplicativos, Depois eu fui pra uma outra assessoria... que foi ótimo pra mim, porque era uma assessoria um pouco menor, não era tão personalizada assim, então eu tive muita base nos 10 e 15 quilômetros, sabe? Eu fiquei 1 ano e meio correndo só essas distâncias. E sem me machucar, e tipo, eu não evoluía de pace, sabe? 1 ano depois que eu comecei a correr, o meu pace ainda era tipo 7. Mas sem dor aí Sem nessa dor, época? nada. Só que o coração... Gente, meu pulmão, coitado. Acho que ele ficou tipo, gente, o que essa menina tá tentando fazer comigo? Saiu daqui pra cá, né? De um extremo ao outro. E aí, eu comecei com assessoria e tal, mas eu demorei muito pra evoluir. Até que eu mudei pra minha assessoria atual, que é a BR. Isso foi em março de 2023. E já existia a Malu Daily Life? Não existia. Não. Nesse tempo todo. Então, o que aconteceu foi, eu tinha esse TikTok com esse nome de usuário X e eu postava uns vlogs do meu dia, só que assim, eu não mostrava meu rosto, eu só filmava várias coisas que eu tava fazendo e durava 15 segundos, porque na época, nos primórdios do TikTok, só durava 15 ou 30 segundos, um negócio assim. E eu não falava, tal. Gente, meu pânico, imagina, eu era advogada, tinha acabado de ser promovida no trabalho, eu ficava... Se alguém me vê... imagina se alguém me vê. Assim, surpresa, ninguém tá nem aí. Ninguém liga, ninguém poderia ligar menos. Mas eu tinha um pânico, entendeu? Eu achava que eu tinha que me provar e que eu não podia. O que eu fazia fora do trabalho, meu Deus, o que vão pensar, sabe? Hoje eu vejo que era uma infantilidade muito grande minha. Tipo, eu não tava fazendo nada de errado, gente. Só tava treinando, entendeu? Vivendo, né? Mas enfim, esse mundo do direito tem muito isso, né? Tem muita coisa de aparências e como você se porta fora e tudo mais. Só que eu postava uns videozinhos e tal, e eu tinha alguns seguidores, porque viralizava algumas coisas e tal. E aí, em 2022, dezembro, eu tava treinando pra fazer a São Silvestre pela primeira vez. E aí eu fiz um vídeo falando assim, a primeira vez que eu falei, eu acho, que eu apareci mesmo. Mostrou o rosto. Primeira ou segunda, sei lá, pouquíssimas vezes eu tinha aparecido e falei assim, gente, eu vejo muita gente que corre num pace de 5,30, que, nossa, pra mim é totalmente inatingível e que corre muitos quilômetros, que corre 20 quilômetros todo final de semana. Eu não consigo fazer isso, mas eu vejo que não tem ninguém que posta que corre devagar, então eu vou começar a postar e quem quiser acompanhar, me segue e tal, não sei o quê. Aí deu uma bombada esse vídeo. Eu até repostei ele recentemente, eu até chorei quando eu vi, eu falei, gente, coitada. Mal sabe. Aí eu postei e tal, aí o que aconteceu mesmo? Algumas pessoas começaram a me achar, começaram a me seguir no TikTok. Pessoas próximas. Porque, gente, eu não contei nem pro Lucas, eu morava com ele. Eu não contei nem pra ele, de tanta vergonha que eu sentia. Aí, o que eu fiz? Apaguei todos os vídeos. Tipo, apaguei o meu TikTok. Apaguei todos os vídeos. Que tava pra trás. Tudo. Isso eu nem tinha o Instagram ainda.
Aí um belo dia, uma menina, que eu até mandei mensagem pra ela depois, uma menina X, que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, me achou meu Instagram pessoal, eu não sei como, porque era impossível alguém saber meu sobrenome, eu nunca coloquei. A menina achou meu Instagram pessoal e me mandou uma mensagem. Malu, eu amava seus vídeos, por que você excluiu tudo? Que saudades, eu espero que seja tudo bem, beijo. Aí eu lembro que eu, tipo, meu Deus, cara, tem uma pessoa que realmente foi impactada, sabe? E aí eu falei, cara, quer saber? Se acharem ruim, pode achar ruim, eu não tô fazendo nada de errado, eu só tô treinando. Inicialmente eu ia postar só os treinos, né? Agora que eu expandi mais, mas inicialmente eu postava só treino de corrida e tipo fortalecimento e tal. Pré-treino, o que eu comia, quais géis eu usava e tal. E isso eu tava treinando... aí isso já era março de 2023, que eu tinha acabado de mudar pra BR. Aí eu tava treinando pra meia do Rio, que era em junho. E nisso, postando alguns vídeos e tudo mais. E aí meus pais falaram, vamos... Eu ia sair de casa, né? Aí os meus pais falaram, vamos viajar, nós três e tal, antes de você ir. Uma viagem antes de você sair de casa. Porque, gente, isso foi uma questão, né? Minha mãe, meu Deus do céu. Aí eu falei, vamos. Aí eu falei assim, gente, será que tem um bichinho, né? O capetinho aqui do meu lado. Vê se tem alguma maratona na Europa. Vai só ver. Vê se tem. Tipo, se tiver e eles toparem ir, vê, só vê. Aí eu olhei, tinha Maratona de Berlim. Básica, já quis começar básica. Por que não? Por que não? E aí... Não, e fora que assim, eu esqueci de falar, mas quando eu parei de fumar, foi muito difícil pra mim. Eu tive síndrome do pânico e tudo mais, meus pais me apoiaram muito, né? Então, quando eu comecei a correr, que eu fiz a minha primeira prova de rua, que foi até uma prova lá no Vila Lobos, meu pai foi comigo e tal... Meu pai hoje fala pra mim que ele chegou lá na prova e pensou, cara, isso não é pra minha filha, ela não vai gostar de corrida e tal. Porque ele sempre foi em tudo comigo, né? Sim. Aí isso era mais uma coisa. E aí eu vi que tinha Maratona de Berlim, só que aí eu vi que não era assim, né? Não era você entrar lá e se inscrever na maratona e ponto. E eu não tinha... Primeiro ponto, eu não tinha dinheiro. Segundo ponto, pra gastar em euro, né? Eu era advogada, tal, mas o euro caríssimo e a inscrição da prova caríssima, tal. Aí eu comecei a pesquisar esse negócio de major e tudo mais, e eu vi que tinha a possibilidade de ir por agência. E aí eu nem falei com meu pai, comecei a mandar um monte de mensagem pra agência. Quem tem vaga e tal, isso em abril, pra setembro, ninguém tinha vaga, né? Já tava tudo vendido. Já tava tudo vendido. Até que um belo dia eu tava no escritório, nunca vou esquecer, e uma agência mandou, tipo, uma pessoa desistiu, a gente tem uma vaga, você vai querer? Aí eu tive um troço, aí eu falei pro meu pai, tipo, pai, seguinte, essa prova, pra eu conseguir me inscrever, a gente tem que comprar o pacote da agência, é caro, vocês sabem, tipo, é um absurdo, mas assim... Vai ser um sonho, a minha primeira maratona numa major, tipo... Porque foi com o Drauzio também que eu conheci o que era isso, né? E aí ele falou, tipo, tá bom, então vamos. E aí eu falei com o meu treinador, eu falei, eu nunca tinha feito uma meia na vida, tá? Quando isso aconteceu. E era, como você falou março, né? Março, abril, né? Já era abril, maio de 2023, tava e chegando a minha você meia. Você ia fazer a meia do Rio. Eu ia fazer a meia do Rio, ia ser a minha primeira meia da vida. Já ia emendar o ciclo. Já ia emendar o ciclo. Eu falei com o meu treinador, eu falei, Pedro, você acha loucura? Aí ele falou, cara, eu não gosto muito de pular etapa assim, só que eu acho que você tem uma cabeça muito boa, você tem um mental muito forte, porque ele sabia que eu ia demorar na prova. E eu acho que isso é o que mais pesa pras pessoas, sabe? Você tem um mental muito forte e você treina... Eu treino bem, eu não falto. Eu cumpro tudo certinho. Falou, então acho que dá pra gente fazer uma coisa saudável. Eu falei, cara, eu não quero performance, eu não quero tempo, eu não... Nem pensa em tempo. Eu só quero fazer a prova e terminar bem e feliz. Ele falou, não, então vamos. Meu pai topou, eu fechei com a agência e começou Malu Road to Berlim. Era assim meu nome no TikTok. E aí foi assim que eu comecei. Estão pagando até hoje a filmagem. Coitado do meu pai, dividiu em 50 vezes. Mas depois... Mas realizou o sonho. Baita presente. Até antes da gente falar desse ciclo, né, e como é que foi o seu crescimento,
Voltando um pouquinho na questão dos conteúdos, né? Então, você falou que você começou depois falou, putz, eu vou me mostrar e cada um vai ter sua opinião e não posso me importar com isso. Você já era impactada por esse tipo de conteúdo com outras pessoas? Quem que você acompanhava na época que você tinha um pouco de influência na forma ou era uma coisa muito sua, assim, orgânica? Não, então, eu acompanhava a Alana, só que ela era do Instagram, né? Não era do TikTok. E eu comecei na mesma época que várias meninas que são grandes hoje. Então, a Dani Freire começou no TikTok antes de mim, eu acompanhava ela. O Gui Monteiro, que tem um podcast também, ele fazia vídeos de corrida, eu acompanhava ele. Mas que eu me lembro eram só eles. E aí eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo também. E você já pensava como... Eu posso estar errada, tá, gente? Pelo amor de Deus, se eu estiver esquecendo alguém. Mas aí você já pensava num crescimento ali a médio e longo prazo, ou não? Era um negócio, vou dia a dia, é um negócio que eu gosto, né, que eu influencio. Ou você já olhava, tipo, na frente que isso poderia depois virar um negócio, assim, no começo como compartilhando, influenciando as pessoas, e depois ou você já olhava, não, acho que aí tem alguma coisa no mercado. Cara, assim, eu vou ser muito sincera. Não existe isso de você criar conteúdo e você falar, ai, não, eu não quero que ninguém assista meu conteúdo. Ai, eu não tô fazendo com a intenção. Você faz de querendo, nada. né? Óbvio que você quer que seu vídeo viralize, óbvio que você quer que as pessoas assistam, senão você não posta. Somos seres sociais. Você faz pra você. Só que qual que é o ponto? Nunca passou pela minha cabeça que eu poderia trabalhar com isso. Porque uma coisa profunda agora, mas assim, eu sou mais fechada, tá? Eu sempre tive poucas amigas. Então, tipo, eu sempre cresci meio que com essa crença de que, você é uma pessoa meio difícil de gostar, né? Tipo, você não tem muitas amigas, são as mesmas desde sempre. Eu não sou uma pessoa muito... Ai, sabe essa pessoa que eu... Pra frente. Não, uma pessoa, tipo, super... como falar? Delicada, feliz. Não que eu não seja feliz, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, uma pessoa que é super pra cima, sabe? Alto astral, assim. Eu me considero uma pessoa super alto astral, só que eu sou mais reservada. Entendi. Então, na minha cabeça, algumas pessoas iam gostar, mas ninguém ia querer. Tipo, eu achava que eu não tinha carisma, entendeu? Tipo, você não tem... As pessoas vão curtir um vídeo ou outro, porque é uma coisa legal. Porra, você tá correndo 25 quilômetros, isso viraliza em qualquer rede social. Mas Mas um grande ponto pra mim foi, quando acabar a maratona, minha filha, esquece. Acabou. Ninguém vai querer acompanhar você mais. Todo mundo queria ver como era o ciclo pra uma maratona. Depois... Então, assim, claro que eu queria que as pessoas vissem o meu conteúdo. E eu tinha um retorno muito legal. Só que, como eu falei, eu tenho essa tendência de me isolar. Eu não participo de prova, eu não ia em treino coletivo da assessoria, eu só ia na USP de final de semana e só. Entra muda e sai calada. Eu sou essa pessoa, sabe? E aí, meus seguidores no TikTok foram aumentando, do Instagram foi aumentando também e tal. Eu comecei a... Gente, eu lembro que a primeira marca que fechou o contrato comigo, eu tinha 2.000 seguidores no Instagram, foi a Live. Já olhou. Acreditou em você. Assim, bizarro, sabe? Eu tô com eles até hoje. E... Como é que foi, assim, pra você, esse primeiro da marca, né, te mandar uma mensagem, fazer uma reunião, entender... Você já entendia um pouco desse mundo, assim, tipo, de pouco, quanto que eu vou... Porque tem gente que tem muita, né, dúvida, e depois você vai amadurecendo, mas... Quanto cobra? O que é entrega? O que eu vou... Gente, zero. Eu era advogada de ambiental, não tinha nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Por muito tempo, eu fiz propaganda de várias marcas de graça, não ganhava nem comissão com o meu cupom, que eu devia vender horrores, porque eu sempre converti muito pras marcas. E eu nem ganhava nada, porque eu nem sabia que isso era uma possibilidade. Eu achava que pra você ganhar dinheiro com a internet, você tinha que ter 1 milhão de seguidores, entendeu? E aí, o primeiro contrato que eu assinei foi com a Live, em agosto. Tipo, eu comecei a criar conteúdo firme, assim, em março, abril. Em agosto eu assinei contrato, sabe? Tive que abrir um CNPJ. Eu lembro que eu falei pro meu namorado, tipo...
Que é isso, gente? O que tá acontecendo? É, adulta. Pausa rápida para você que tá assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte, esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os Simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3 das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido. Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósio_ironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom ESTEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. E aí... Começou o ciclo, né, de aí Berlim. Começou o ciclo de Berlim e eu fui compartilhando tudo. E aí fez a meia do Rio. Fiz a meia do Rio. Foi super legal, mas eu desidratei, não soube repor os sais pós-prova. Terminei a prova e fui pra praia. Plena. Nossa, Quase morri na praia. Mas durante deu alguma coisa? Foi ok. Não, durante foi não. tudo bem. Mas tava muito quente. Sempre, né? Sempre tá quente lá. Sim. E esse ciclo de Berlim, assim, até antes da gente continuar, você percebe nesses... Por exemplo, ciclo de Berlim foi um momento de crescimento, por exemplo, das suas redes sociais. Esses ciclos, assim, eles têm essa característica de trazer mais seguidores, de trazer mais gente, de impactar mais. Você consegue olhar bem assim, putz, eu tô num ciclo, eu sei que a tendência é o meu conteúdo atingir mais gente. Sim, os números eram muito bons. Gente, aqui eu postava vlog todos os dias, de todos os meus treinos. Eu não perdi um treino, eu postei vlog de todos os meus treinos do ciclo. O YouTube, ele de Berlim, se abriu a conta, veio depois. Nesse momento não tinha YouTube. Não. E eu mal postava no Instagram. E você trabalhava ainda como advogado? Trabalhava. Caramba, então tinha uma dupla dupla personalidade total. Você já começava, assim, o que você falou, é claro que você nem imaginava a possibilidade de isso ser remunerado, ou que você precisava ter muitos fazer uma milhões. Transição de carreira mas também, tipo, né? de ver, putz, será que dá? Então, como é que começou essa... A primeira vez que eu vi que poderia trabalhar com isso foi na Black Friday de 2023, com a live. Foi a primeira vez que eu vi, tipo, cara, realmente, não preciso ter milhões de seguidores pra ganhar dinheiro com internet, sabe? Uhum. E assim, eu tenho um orgulho absurdo das minhas seguidoras, da minha comunidade, porque elas acreditam muito em mim. Por isso eu sempre fui extremamente seletiva com as parcerias que eu tenho. Tanto que... Acho que eu tô com algumas marcas agora, não vou ficar listando, mas assim, a maioria tá comigo desde o começo, sabe? Desde o começo mesmo. Desde quando eu nem cobrava, nem tinha CNPJ. Tipo, a Pink Chicks eu acho que foi a primeira marca que me mandou coisa e eu tô com eles até hoje, entendeu? Não, muito legal. E como é que foi a experiência aí da primeira maratona lá de Berlim? A prova em si. Cara, eu tava aterrorizada, né? Eu tava com muito medo. O Lucas não conseguiu ir. Ele não conseguiu férias no trabalho dele. E aí... Eu fui com meus pais. E uma amiga que tava... Minha melhor amiga tava morando na Itália na época. E ela foi pra Berlim só pra ver eu correr. Então, gente, olha a minha rede de apoio, sério. Tipo, absurda. Aí eu... Primeiro dos ciclos que eu não falei, que assim, foi
extremamente cansativo. Eu subestimei muito, sabe? Eu falei, cara, fiz o ciclo da meia, beleza. É cansativo, claro. Vou fazer o ciclo da maratona. Cara, eu chegava de correr 26 quilômetros e eu chorava. Eu falava pro Lucas assim, cara, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu lembro a primeira vez que eu corri 33 foi na Maratona Fila, que tem lá na USP, sabe? Eu vomitei depois. De tanto gel que eu tomei, sabe? Cara. Meu estômago tava tipo assim... Embrulhou. Não, e aí você pensa, né? Pô, 33, como é que eu vou correr mais 10? 9? Mas tipo, mais de 1 hora correndo ainda, né? Você Mais acaba ou menos. bebendo, cara, como é que eu vou, né? Não, desesperador, cara. Eu chorava. Eu perdi as unhas. Eu perdi 5 unhas, incluindo as dos 2 dedões. Nossa. Esse dia foi um dos dias que eu mais chorei. Eu fiquei com muita raiva. Vocês não têm humilhação. Eu na manicure. Sem as As unhas. unhas pretas, normal, né? Quer fazer maratona, Total. esquece os pezinhos. E aí... foi um ciclo muito solitário, porque eu não soube... Eu não tinha nenhuma amiga da corrida, né? Como eu falei pra vocês. Aham. Eu ainda não tinha encontrado... Não socializava com o pessoal da assessoria e tal. Por eu ser mais fechada. E... Eu não soube conciliar minha vida social, entendeu? Porque eu tava sempre extremamente exausta. Então eu só queria dormir o tempo todo. Eu não achei que fosse ser assim. Porque o ciclo de meia não é assim. É bem mais... Tipo, o meu, pelo menos, foi bem mais de boa. Não, de meia de boa. Aí, beleza, fui pra Berlim, morrendo de medo. Mas o meu treinador falou assim, cara, eu tô seguro, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu entreguei todos os treinos, eu não faltei um treino. E aí, eu lembro que a minha amiga foi me encontrar no dia, foi pro nosso apartamento. Aí, beleza. Gente, tem um vídeo meu, eu branca, assim, tomando café da manhã, e a minha amiga, coitada, falando na minha orelha pra me distrair. Ela, tipo, fazendo uma receita de bolo de banana. E eu em desespero total. Aí a gente foi... Eu tava perto da largada, a gente foi andando. E aí tem uma hora que... Em Chicago é assim também, que você chega e tem uma grade, né? E aí só entra quem tá com a pulseira, quem vai correr pra ir lá pros currais. E aí, tipo, eu já tava passando mal, morrendo de medo. Queria dar tchau logo pra todo mundo, dei tchau pro meu pai, tchau pra minha amiga, tchau pra minha mãe. Entrei, a hora que eu viro pra trás, a minha mãe em prantos. Eu falei, meu Deus, é hoje. Agora é comigo aqui, né? hoje. Aí, não, eu nem dei bola na hora, eu só virei e saí andando. Falei, não posso lidar com isso agora. Tipo assim, aí depois ela falou, eu tava com medo de você se machucar e tal. Mãe, né, mãe? Mas é aquele momento do ponto sem retorno, né? Você entrou, agora eu tenho que chegar no final desse negócio aqui. Não, eu comecei a chorar, né? Porque eu vi a minha mãe chorando. Aí eu comecei a chorar andando pro curral. É enorme. Sim. Eu não sei se vocês já fizeram essa prova. Vocês já fizeram? Berlim, não. É super grande lá. Até eu achar o meu curral demorou. E fora que o meu horário de largada era tarde. Era 10 horas da manhã. Aí, 10h30, sei lá. Aí, beleza. Fui no banheiro. Fui pro local fui pro meu curral. Aí... Só chorava, tremia e rezava, né? Você não encontrou ninguém lá pra conversar? Não, lá graças antes, a Deus, porque nessas horas eu Só não quero queria falar com ninguém. fechadinha. Queria ficar ali, aguentar o tranco sozinho. No meu conforto, exatamente. Cara, eu fiz o ciclo inteiro sozinha. Não faria sentido estar com outra pessoa ali, entendeu? Pra mim foi maravilhoso. E fez redondinha a prova ali, Não, do jeito que você queria. Foi um momento full circle, sabe? Tipo... Cara, chegou o dia, você começou a fumar, você viu o vídeo, você ficou obcecada, você parou de fumar, você treinou, e agora você tá aqui, agora você vai fazer. Isso passava na sua cabeça? Passava. Não, só tanto que eu tremia, cara, tem um vídeo da minha mão, tremendo, assim, desespero, tocando poeira da Ivete Sangalo e eu chorando, desesperada. Aí, beleza, começou a prova, minha amiga é a pessoa mais eficiente do mundo, ela tinha, tipo, um mapa da prova, ela ia pesquisando todos os pontos que dava pra ela ver a gente, ela fazia o cálculo, tipo, quanto tempo ela vai demorar pra correr tantos quilômetros, e eu encontrei eles na largada, no 11, no 21, no 35 e na chegada. Maravilhoso. Seus pais ficaram com a sua amiga. Ficaram, e ela guiava tudo. Baita amiga, hein? E aí, como foi a prova? Assim,
o começo foi super tranquilo, só que eu tenho um problema psicológico até, que eu fico muito nervosa e eu acho que eu não comi direito, entendeu? Sendo que eu comi sim. E aí eu achava, ai, se eu for mais rápido eu vou desmaiar. Eu ficava pensando isso, sabe? É meio que acho que é uma sabotagem que eu faço comigo mesma, porque eu tava super bem alimentada. Eu não tinha conseguido comer, mas eu tinha tomado o carboidrato líquido, então tava de boa. E eu tinha os géis, eu tinha a bananinha, tal, que era o que eu tava fazendo, intercalando gel e bananinha. Aí, chegou no 11, eu tirei o manguito, falaram que ia estar um frio absurdo, não estava. Não estava, botaram até caminhão-pipa pra jogar água nos gringos. Eu, tipo assim, gente, tá 17 graus, calma. Não é pra tanto. Não precisa disso. Aí, aí eu comecei a ficar meio mal no começo da prova, porque qual que é o ponto? Nos meus longos, o que eu fazia? Eu começava o longo, eu não pensava em distância. Tipo, eu só corria e eu dissociava, assim, eu fingia que não era eu naquele corpo. E aí, a hora que eu olhava no relógio, falta 23 quilômetros. Eu já corri 23. Falta 18 quilômetros. Eu já corri 18 várias vezes, eu consigo. Só que eu comecei a correr, eu olhei, deu 6 quilômetros, eu olhei o relógio, falta 36 quilômetros. Eu, tipo assim... Nem começou o treino mais longo. Você não vai aguentar, minha filha. Você não vai aguentar. Aí só me vinha esse pensamento. E aí eu encontrei eles no quilômetro 11, só entreguei o manguito sem sorrisos. Tipo assim... Nem interagiu. Nem interagi. E depois eu encontrei eles na meia maratona. Aí nessa hora eu, tipo, dei um abraço na minha mãe, assim, super rápido. E eu lembro que eu passei a marca da meia e falei assim, tá, 21 eu sei correr. Isso eu já fiz várias vezes, agora eu vou conseguir fazer. Tanto que a minha segunda metade foi bem mais rápida que a primeira. Porque na primeira eu tava com esse negócio, vai me dar teto preto, eu vou desmaiar e tal. E a prova foi maravilhosa, foi linda, tinha muita torcida, eu achava que não ia ter tanta, tinha muita. Eu só lembro de um momento, tipo, no 32, 33, por aí, que tinha um corredor, era uma rua cheia de árvore, ficou totalmente sombra e vento. E eu já tinha entregado meu manguito. E eu tava toda molhada, porque eu virava copo de água na minha cabeça. E aí eu comecei a ficar com ódio de tudo. Tipo, tinha umas crianças, tinha uma banda, e eu, tipo, nossa, eu só quero que todo mundo exploda, eu só quero acabar essa prova, eu nunca mais vou fazer isso na vida. E aí continuei e tal, quilômetro 41, nunca vou esquecer, tava tocando Scream and Shout do Black Eyed Peas. E depois no portão de Brandemburgo eu vi minha família, eles estavam lá, tipo, berrando Você muito. conseguiu ver ali minha amiga mandava mensagem, estamos do lado tal, e eu olhava e passava. Cara, minha amiga, o que ela fez ali não tem explicação, juro. Super guia ali do... E nunca tinha ido pra Berlim, tá? Esse é o nível. E aí, cheguei no portão de Brandemburgo, vi minha família, eles estavam bem embaixo. Tem um vídeo até meu, assim, meu pai, tipo, berrando, todo mundo berrando. Aí eu tinha o mascote lá da maratona, batendo na mão de todo mundo, tal, bati. Cheguei, aí eu lembro que parei o relógio assim, eu olhei o celular, o Lucas tava me ligando, aí ele tava chorando, aí eu comecei a chorar e ele colocou o meu cachorro no FaceTime, aí todo mundo começou a chorar e foi um caos. Aí eu peguei minha medalha e a manta térmica ali. A manta. E, gente, fiquei só existindo um tempo. Tava sem forças pra procurar ninguém. Sozinha. Não encontrei uma alma viva. Depois disso, você já pensou em fazer outra maratona ou deu um... Tava na negação. Sim. Com certeza. Aí eu já sabia que eu ia fazer outra. Mas eu saí de lá, fui tomar minha coca. Porque, pra mim, eu descobri isso depois da maratona. Que coca me tira do fundo do poço. E aí... fui tomar cerveja com meus pais e comer e foi curtir isso. A viagem. Né? Eu tenho uma pergunta, assim, até para essa questão do conteúdo, né? Como que você organiza o que você vai fazer, porque você tem diário seu, se isso é intencional, por exemplo, sei lá, você vai ter a prova, você como produtora
Você já faz um roteiro, mais ou menos, pensando como que você vai fazer depois pós-produção, juntar tudo ou não? Ou é algo... No Instagram e no TikTok, Instagram você e diz? TikTok. Ou é o seu dia mesmo e você vai registrando? Já vou emendar. Você que faz tudo, tem alguém que te ajuda. Não, eu que faço tudo. Menos no YouTube. No YouTube eu tenho uma editora. Porque eu até aprendi a editar, só que eu demorava, tipo, 10 horas pra editar um vídeo. Mas é bom saber, né? Até pra conversar, né? Entender. Falando nem dessa época lá do Berlim, do ciclo do começo, mas até hoje, assim, você roteiriza as coisas, você já sabe a semana, ou é uma coisa mais do dia, assim, Eu roteirizo, sim, algumas coisas, tópicos que eu quero falar, tipos de vídeo que eu quero fazer e tal. Eu confesso que uma dificuldade que eu tenho tido é de equilibrar as publicidades com conteúdos orgânicos. Até porque uma coisa legal de falar também é que uma das coisas que eu mais tenho orgulho, assim, da minha trajetória como influenciadora é que, como eu sempre trabalhei, como eu sempre tive outro trabalho, eu nunca precisei aceitar nenhuma publicidade. Diferente de influenciadoras que são só influenciadoras. E todo mundo tem conta pra pagar. Às vezes você precisa aceitar porque você precisa do dinheiro. E eu tinha o meu outro trabalho, então eu pude ser, desde sempre, extremamente seletiva com as marcas que eu escolhi trabalhar. E a maioria, assim, as minhas marcas de sempre, que, enfim, as minhas seguidoras sabem quem são, Live, Pink Chicks, Isdin e tal, são contratos fixos, então eu tenho coisas... Entregas semanais ali. Semanais, quinzenais, sabe? Entendi. Então eu me organizo assim, só que pra mim é difícil porque eu sempre quero entregar a melhor publicidade, e aí várias vezes eu já me peguei deixando de lado o conteúdo orgânico, sabe? Isso é algo que eu tenho tentado me policiar muito, porque é muito chato quando você começa a acompanhar uma pessoa pelo conteúdo, aí a pessoa cresce um pouco e do nada é só publicidade, sabe? É uma super crítica que eu faço a mim mesma, que eu sei que eu preciso ter melhorar nesse ponto, sabe? Porque uma coisa que me atrapalha muito nisso é o YouTube, porque o YouTube dá muito trabalho. Os meus vlogs têm, tipo, 40 minutos. Então, é um conteúdo mais trabalhado, exato, né? ocupa muito tempo do meu dia, Sim. e aí eu não consigo... Eu tenho que ter um cronograma pro YouTube muito, muito certinho, entendeu? Tá vendo, Brasil? O pessoal acha que é fácil fazer vídeo. Vai lá fazer um reel rapidinho ali e tal, né? Cara, demora pra caramba, né? Assim, um vídeo de 40 minutos não é só 40 minutos filmando, né? Não, o bruto é tipo 2 horas. Exato, aí edição, tudo, Não, né? e eu tenho a editora, mas assim, eu escolho absolutamente tudo. Eu escolho a música, eu escolho... isso vai, isso não vai. A estrutura que eu quero é essa. Eu sempre mando, tipo, um direcional do que eu quero no vídeo, entendeu? Eu quero corte rápido. Tipo, às vezes eu faço uma piada, sei lá, no vlog, só que só vai ficar legal se editar de tal jeito. Claro. Aí eu escrevo, sabe? Então, eu faço assim, mas eu não diria que eu roteirizo tudo, não. Os conteúdos orgânicos, eu acho que 70% é orgânico. Orgânico não, não roteirizado. Não roteirizado. Que eu vou gravando no dia. Mas eu acho que essa sua fala é muito legal pro pessoal entender, assim, cara, a galera acha que é só pegar o celular e fazer ali. Óbvio que tem, né, essa parte mais da rotina, assim, mas tem uma produção, tudo, né, e que não é tão fácil, tão simples assim, né, tanto que hoje em dia é um trabalho, né? Sim. Então, acho que é isso. Eu queria... Tem mais alguma coisa pra perguntar? Mas pode... É que eu queria ir pro Momento Z2 pra puxar os quadros bom, e depois ser. A gente puxa os assuntos finais pra segurar a audiência. Exato, tem muita muita coisa. Ciclo, Então vamos pros momentos dos quadros aqui, Malu. Então eu te mandei lá, Momento Z2. Primeiro de tudo, momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo na sua vida. Gente, então, eu tenho 2 momentos pra falar. Um é engraçado e o outro é mais sério. O momento engraçado é da Maratona de Chicago, que a gente vai falar depois, mas eu tava no 34, gente, eu tava completamente acabada e destruída, e eu queria só deitar no chão e ficar por ali mesmo. E aí, simplesmente aparece o treinador da BR, um dos treinadores... Juro, parecia um espírito com uma Coca-Cola assim na mão. E eu só peguei... Gente, eu virei aquilo, eu me senti o Popeye comendo espinafre. Juro, foi absurdo. Eu revivi
E aí eu terminei a prova super bem, mas Chicago foi uma prova que eu duvidei muito se eu iria acabar. Caramba. E o momento, E o momento sério, eu acho que é... Quando as pessoas começaram a descobrir que eu tinha Instagram, que eu tinha TikTok, que eu produzia conteúdo, eu achei que ia tudo dar errado, porque na minha cabeça todo mundo ia rir da minha cara e eu ia... Sei lá... se alguém falasse alguma coisa pra mim naquele momento que eu tava tão insegura, eu acho que eu não teria sustentado continuar, sabe? E eu lembro que eu expunha isso pros meus pais e pro Lucas e tal, e eles me davam muita força, eles me colocam muito pra cima, tipo, são os meus maiores apoiadores, assim. O meu pai, todo dia, ele assim, hoje eu arrumei mais um seguidor pra você, falei de você aqui na reunião do trabalho. Legal. Então, eu acho que isso. Você imagina seu pai assim, não, olha minha filha aqui, dá uma... É. Segue ela lá, segue ela lá. Exatamente. Muito bom. Bom, então registrados os momentos, Z2 mandou um kitzinho aí pra você. Obrigada. E quem quiser acompanhar, né, quem quiser os produtos da Z2, tem um QR Code aqui do lado, você vai ser direcionado lá pro site da Z2, tem o nosso cupom, Sistema Z2, você tem 10% de desconto em todos os produtos. O que tem? A novidade chegou, Fabião, o Bars, cara. Nossa, saiu esse Bars, A cara. barrinha da Z2, então aproveitem, olhem lá, vocês vão gostar muito. Agora tem, cara, você não precisa mais de nada na sua dieta, né? Tem tudo. gel, tem pós-treino, tem pré-treino, tem a barrinha. Então, vai lá no site da Z2, usa o cupom Sistema Z2 e garanta os seus produtos. Eles estão muito international. Estados Você viu? Unidos. Porra, tem perfilzinho já dedicado ao mercado americano. Você viu a fantasia lá do que o Matheus tava lá? Cara. Era o Matheus? Eu acho que eu vou de Z2 na São Silvestre. Parabéns, Matheus. Todo mundo, né? O Vitor, a galera que tá realmente desbravando o mercado americano, que falou que não precisa ser preto e branco, né? O gel, você viu essa... Não vi. Você não viu? Não. Olha lá, o vídeo do Matheus que ele tá de pitaia, tá Pitaia, com um rosinha. gel de pitaia gigantesco no meio de um estádio lá. E aí tava que a performance não precisa ser preta e branca, né? Dando uma... trocadilho. Dando uma alfinetada, né? Muito bom. Assim, eu tinha até outros assuntos antes, mas também pra gente não estender muito. Você falou isso do medo depois, né? Do pessoal ver, ninguém vai me ver. E os haters? Porque assim, a gente, é um assunto que a gente sempre pergunta para influencer, para quem trabalha no digital. A gente já passou por alguns momentos, eu imagino que já rolou algumas coisas. Como é que você lida com isso? Assim, você leu todos os comentários? Porque às vezes é aquele lance de são 300 comentários, todos positivos, tem um... Às vezes esse é o que mais... É uma coisa primitiva lembra. nossa, né? É uma coisa do ser humano. Como é que você lida com esse... Assim, se acontece de alguém tá falando de mim nos comentários ou em um vídeo que não fui eu que postei, eu confesso que eu não vejo e também não leio os comentários. Uhum. Agora, eu não vou deixar de interagir com a minha comunidade por medo de ler um comentário negativo, entendeu? Então, claro que eu leio os comentários do meu canal, do meu Instagram. Só que uma coisa que eu tenho... Eu tive que aprender sozinha, né, a lidar com isso. Porque, enfim, eu não tenho pessoas próximas que estão expostas também, tal, com vida de influencer e tal. Mas, assim, eu acho que no final das contas, o que me acalma é... Tá tudo certo, nem todo mundo precisa gostar de mim. E eu sei quem eu sou, entendeu? Eu não sou nenhuma mentirosa, eu não tô tentando vender nada errado pra ninguém, eu não tô enganando ninguém, eu tô contando a minha história. Se você não gostou, tá tudo certo. Mas assim, não precisa ser mal educado, né? Mas se você for também, o problema é seu, eu não posso fazer nada. Mas isso que a gente pensa, quando vem um pessoal mais raivoso, a gente fala, cara, a pessoa deve estar muito mal, né? Deve, pra né? ela vir Não, comentar. gente, isso com certeza, isso é um espelho da pessoa. Alguém que vocês conhecem que é feliz faria isso. Vai gastar o tempo, vai fazer isso, vai passar, não me interessa. É igual, quando eu vejo uma coisa que não me Você interessa, passa. eu simplesmente não assisto, sabe? Quando que eu vou deixar um comentário de alguém... Mas enfim... Tem pessoas que têm frustrações, não sabem onde descontar. A gente tá lá, elas estão atrás do celular e é isso aí. Eu acho que faz parte.
pra mim tem muito mais lado positivo do que negativo. Então, ainda tá valendo a pena. Muito bom. Indo para um segundo momento, que não sei se o Thiago te brifou, você brifou a convidada? Brifei tudo, mandei mensagem, mandei e-mail, mandei tudo. E-mail até? E-mail. Não, pessoal, são níveis, né, de contatos, né? Então, e-mail é mais, né, profissional. A gente sempre pede indicação de livro ou de série, coisas que você acha legal indicar para as pessoas. Óbvio que vou indicar Correr, do Drauzio Correr, Varela. óbvio. Deixar Gente, registrado. o livro que mudou a minha vida. Mudou a minha vida pra 1000 vezes melhor. Então, é um livro que todo mundo tem que ler. Eu duvido você ler esse livro e você não sair correndo no dia seguinte. Vai esgotar na Já era, agora. já Você era. já leu Correr? Não, vou ter que ler agora. Gente, Você vocês vão tem? amar. Eu já li ele há um tempinho. É demais, né? Me empresta aí que eu vou ler. Vou te emprestar. A gente leva pra autografar. Pro Drauzio autografar. Bela dica, né, Thiago? Você tem uma dica É uma também, dica para pessoal. você conhecer a 4 Investimentos, né? O escritório de investimentos da XP, que hoje já tem o quê? 1.3. 1.4. 1.4 bi sob Tá custódia. crescendo, hein, cara? Graças a Onde Deus. será que vai parar a 4, hein? Não vai parar. Não vai parar, Não né? vai parar. Boa resposta, não vai Gostou, parar. né? Então são mais de 40 assessores, 4 escritórios no Brasil e deixou um presente para você, Thiago. É isso aí, o pessoal deixou o cupom aqui, STEMA20, você tem 20% de desconto nos seguros, de viagem, seguro de bike. Então a Malu falou aqui, né? Pô, viagem lá para Berlim. Pô, caro, Vai comprar um pacote? Vai comprar um pacote? Então, ó, faz seu seguro viagem, a 4 oferece esse desconto em parceria com o Stema. Tem um QR Code aqui do lado para você ser direcionado lá para o site da 4. Se você for cliente da 4, esses descontos são progressivos. Certo? Muito bom. Antes da gente pra gente não passar em branco, porque, pô, aí você fez Chicago, né? Foi Berlim 2023. Chicago 2024. E 2020. Eu fui sorteada pra Chicago. Era Porra, pra você foi ser. sorteada? Fui. Era um sinal. Você Você escreveu... fez 23, né? Eu fiz Chicago 23, né? Mas eu fui sorteado também. Eu queria Berlim, porque Chicago eu conhecia a cidade, Berlim não. Entrei no sorteio dos dois e não consegui Berlim, consegui Chicago. Mas explica pro pessoal, assim, né, sorteio, tudo. Você se inscreveu só pra Chicago? Ou... Não, me inscrevi pra tudo. Pra tudo, aquele, tipo, All o que in. vier. All in, exatamente. Que Se vier lucro. todas, a gente dá um jeito depois. Eu dou um jeito. Ficou feliz ser sorteada? Nossa, eu surtei. Eu lembro que eu tava numa reunião, eu não consegui disfarçar. Eu tive que falar pra mulher que eu tinha que sair. Comecei a surtar. Recebeu uma mensagenzinha do cartão de crédito lá. Não passou. Acho que meu cartão falou, o que essa louca tá passando Em dólar. numa terça-feira? Você falou, deixa eu resolver isso aqui antes que eles... Antes que eles me expulsem. Mas fui sorteada, isso foi em dezembro de 2023 que saiu o sorteio. Sim. Se eu não me engano, foi dia 7 de dezembro. Eu sou boa com Caraca. datas marcantes. E aí fiz um período de base bem forte. Não fiquei treinando para nenhuma prova específica até agosto, que foi quando começou meu ciclo. Agosto ou julho? Julho, eu acho. Julho, agosto, setembro, Aí começou meu ciclo, e aí foi um ciclo bem diferente. Eu queria diminuir o meu tempo. Queria fazer abaixo de 3 horas e 50, que pra mim parecia bem impossível. Porque eu fiz Berlim pra 4 horas e 7. Uhum. Então eu queria diminuir muito, né? Mas o Pedro falou que achava que dava. A gente... E você já tinha experiência também, né? O corpo já tá um pouco mais adaptado. Exato. E aí eu fiz o ciclo, foi bem diferente. Foi muito mais prazeroso. Eu consegui acompanhar a minha vida. Eu consegui conciliar a minha vida social também. Eu não fiquei tão exausta, sabe? Meu corpo acho que já tava... Tá bom, de novo, essa doida vai fazer eu passar por isso, beleza. Fiz físio preventiva, que foi uma coisa que me ajudou muito. E fiz muita musculação também, que me ajudou muito. Que A gente vai entendendo, né, o que precisa. foi diferente. E aí a prova... É difícil pra mim escolher entre as duas, porque, gente, Berlim é a primeira maratona e primeira major. Gente... Primeira é a primeira. É muita emoção. Mas Chicago foi muito emocionante, porque... o Lucas tava, minha sogra tava, meus pais estavam, e tinha uma outra amiga minha que também foi. Eu conhecia várias pessoas que estavam na prova, inclusive a Marcela, que veio aqui. Do Cubo. Não, do podcast da Girls Fante. Voice. Ah, Marcela Fante. E
a gente largou até juntas. A gente se perdeu em 2 segundos, né? Mas a gente Muita largou gente. juntas. E aí, o que foi muito legal? A torcida americana é absurda, né? Eles são muito animados. Eu não tive 1 minuto de silêncio naquela prova. 1 minuto. Mas foi uma delícia. E a única coisa, o que foi ruim, o GPS. O GPS é horrível. Lá não pega, né? Eu corri mais de 43 quilômetros, segundo o meu relógio. Deu mais de 43. Eu corri menos, você acredita? Eu corri 42 e 100, sei lá. Tipo, Sério? faltam uns 90 Cara, eu quilômetros. tentei faltam uns muito 90 seguir a metros. linha. Tentei muito, só que era muita gente mas é também, porque né? não pega mesmo, aí ele fica loucão. Não, É. fica ele- louco, é. Mas, uma coisa que eu também fiz diferente. Eu não usei hidratação da prova nenhuma. Eu levei garrafinha comigo. Levei uma comigo e encontrei meu pai no 21. Ele me deu uma cheia e eu devolvi a vazia. Entendi. Isso fez toda a diferença pra mim, porque como eu tava focada no tempo, eu não queria perder... Porque o copo era aberto, né? Era aberto. E aí eu não queria perder tempo parando, tendo que diminuir um pouco pra conseguir beber água e tal. Mas foi uma prova também muito difícil mentalmente. No quilômetro 16, eu já comecei a me estressar. Eu já comecei a querer que acabe. E Com os barulhinhos da torcida. Porque uma hora esse barulhinho enche o saco. enche, Sininho, né? nossa, pelo amor de Não, Deus. Mas eu levo fone, eu vou de fone. É o tempo inteiro. Eu vou de fone. Tem uma hora que pelo amor de Deus, né, gente? Deixa eu ouvir minhas músicas aqui. E assim, eu fico até meio assim de falar, porque eu vejo muita gente, eu morro de inveja dessas pessoas que falam, puta, eu sorri a prova inteira. Nossa, eu corri os 42 quilômetros super feliz. Gente, isso nunca me ocorreu, tá? Nas minhas 2 maratonas. Óbvio que foi uma alegria absurda, mas assim, tem uma hora que você só quer que aquilo Só acabe. que acabe. E aí eu me sinto mal, sabe? Eu fico, ai, cara, será que eu sou uma chata? Será que é isso? Pode ser isso também, mas eu acho muito difícil você correr essa distância e você achar tudo bom. Tem momentos, né? Você transita por muitos momentos. Você oscila muito. Oscila demais. Tem uma hora que eu achava, não vai dar. Eu não vou conseguir acabar, é Aí isso, vou ter depois que você acha andar. que é a Mulher Maravilha. E aí tem uma hora, tipo, nossa, eu tô muito Nossa, tá bem. indo. Nossa, eu vou É. acelerar. Agora vai. Exato. E conseguiu o objetivo? Consegui, eu fiz 3 horas e 48. Porra, Tirei quase 20 minutos. sensacional. Foi muito bom. Eu não esperava também. E aí agora é isso. Não tenho próximas provas em mente. Essa é a próxima pergunta. Já tava encaminhando aqui. Mas vai ter em algum momento, né? Sim. Eu tava no foco das majors, mas claro, eu quero correr uma maratona por ano. Então, se não der certo nenhuma major esse ano, não tem problema. Eu vou procurar Mas tá aí, outra olhando, prova. analisando. Sim, opções. analisando possibilidades. Segundo semestre, provavelmente. Sim, com Que certeza. já tá. Não, já estamos aqui quase no meio do primeiro Com semestre. certeza. Muito bom. E a gente tem mais um quadro, né? Que, cara, vai ter muita sinergia com a Malu. É, da Porque Cashme. a Cashme, ela é do grupo Cirela. Uma a gente fintech do a grupo gente Cirela. fala todo episódio, né? O pessoal tá cada vez conhecendo mais a Cirela, que ela impulsiona... A Cirela não, desculpa, a Cashme. Biel, ajuda a gente, tá? Ainda mais da Cashme, né? Oi? Faz tudo de novo. Esse momento agora, a gente tem mais um quadro que vai ter muita sinergia que a gente vai falar aqui, sabe por quê? Porque a Cashme, ela faz o quê? Ela impulsiona sonhos através do quê? Um crédito melhor, né? Com Um garantia crédito de com garantia de imóvel. imóvel, que é o Home Equity que a gente conheceu aqui quando a gente trouxe o Juliano, que é o CEO, né? E começou a história da Cashme, que é do grupo Cirela. Então, a Malu, todo mundo que faz conteúdo, impulsiona também as pessoas através dos conteúdos a serem melhor, se inspirar. E é um momento que a gente deixa registrado, que é quem que você acha, assim, ou algum momento que realmente impulsionou a sua carreira, que foi meio uma virada de chave, assim, Um momento... ou uma pessoa, alguém que você acha que influenciou, assim... Gente, a pessoa que mais me impulsiona com certeza é o Lucas, meu noivo. Ele sempre... você pode... Ele sempre... Ele também não entende nada de marketing, que ele também é advogado. E ele sempre para o dia dele, para as coisas dele pra Pra te ajudar. Pra me ajudar. Não, vamos pensar junto. Não, Ele pede corre, mais, faz você alguma vai- coisa. faz absolutamente nada, mas isso vai mudar, gente. Fé. Esse ano eu vou Você conseguir converter tem que fazer um ele. projeto lá, engajar suas Sim. seguidoras, Nossa, tudo. todo mundo ia amar. Mas ele me joga muito pra cima, sabe? Eu acho que isso é essencial, porque eu
eu fico insegura, sabe? Eu tinha meio que uma síndrome do impostor, tipo, ai, não vai cobrar, senão eles não vão querer contratar você se você cobrar caro, se você cobrar o seu preço, sabe? Mas ele acaba sendo uma primeira pessoa ali que vê as coisas, né? Tipo, um validador, assim, né? Exato. E ele me joga sempre pra cima. Não, você pode, pede, é razoável, você vai conseguir e tal, e sempre dá certo. Então, ele com certeza. O Lucas que impulsiona a Malu aí. Se você quiser conhecer mais da Cashme, tem um QR Code em algum lugar ali, dá para simular, fazer todas as simulações do teu crédito. Muito bom. E o último quadro aqui, Malu, é o quadro da culpar. Então, culpar, o que significa culpar, Fabião? Culpar significa ser leal a si mesmo. E aí a culpar quer saber, o Gustavo e a Bruna lá da culpar, a que princípio que você é leal até os dias de hoje, uma coisa que você carrega com você desde lá de trás e que você ainda mantém firme. O que eu sempre falo pra mim, ninguém nasce bom em nada. Então, assim, não se cobre de começar a correr amanhã e achar que você tem que... no primeiro dia você vai conseguir correr 5 km direto, sabe? Ou que você vai chegar numa prova de corrida e as pessoas vão rir de você porque você tá andando. Ou numa academia, ou em qualquer coisa voltada pro esporte. Agora eu tô falando, mas isso pode se encaixar em qualquer área. Ninguém nasce bom em nada. Eu não comecei fazendo os melhores vídeos do mundo. Quando eu comecei a correr, eu corria super mal. Não conseguia correr nem 100 metros. Então, é só tentar. Muito bom. Só tentar. Continuar. Resiliência, não né? Parar. Exatamente. Tentar e conseguir. Muito bom. Ó, quem quiser também conhecer as roupas da Cupá, tem um QR Code aqui na tela. Tem o nosso cupom lá, cupom STEMA. Você tem 10% de desconto em todos os produtos. Nessas camisetas maravilhosas que estamos. Eu tô de preto hoje, né? Porque voltou. A galera fala que eu só uso preto, mas a minha esposa fala que eu tenho tudo preto. E assim, eu gosto muito de preto. Tem o short 2 em 1 lá também, muito bom. É o shorts da prova esse já, né, Fabião? Você gostou do shorts? Gostei muito, cara. Eu tenho usado até... Eu peguei 3, né, recentemente da Cupá. Eu vou ter que comprar mais do mês, porque você identifica aquele short e você fala, perfeito, cara, aquele... Perfeito. É muito bom, né? E pros triatletas, quer dizer, primeiro pra mulherada, vai ter a linha feminina que tá no forno, tá quase pra sair, né? E pros triatletas tem o macaquinho, então tem os 2 macaquinhos lá, o aero e o super aero. Então vai lá no site da Cupá, conheça os produtos e usa o cupom do STEMA. Quando que a gente vai ver o Thiago com macaquinho aéreo? A gente pode, assim, fazendo uma prova, acho que não tão cedo, mas a gente pode fazer uma publi da Cupá de macaquinho. Não, disgusting. Você tem que fazer uma prova, né? Fazer uma prova? O Gabriel do Mundo Tri... O Amador, todo mundo já fez desafio pro Thiago para poder fazer uma prova de triatlo. Vamos fazer um sprint no final do ano. De você. Se a gente arrumar tudo, bicicleta, coisa tudo, eu faço, tá bom? Eu falei um challenge, mas fazer um Ironman, cara. Challenge que é um desafio, não é uma bandeira. Um tri-day a gente faz. Bom, aproveitar esse momento dos merchans também, falar do nosso cupom na Centauro, cupom STEMA, 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, tênis, o que mais você precisar de artigos esportivos, tem lá no site da Centauro, usa o nosso cupom do STEMA. É isso, Fábio Bessa? É isso, cara. Gostou do papo de hoje com a Malu? Eu queria fazer uma última pergunta. O que você pensa de futuro para Malu Daily Life? Ai, gente, o meu foco é YouTube. Eu me apaixonei por fazer vídeos mais longos, sabe? Eu acho que as pessoas conseguem me conhecer melhor também. Eu consigo mostrar mais lados da minha personalidade. E eu tenho tentado expandir um pouco, né? Não focar tanto só em treino nos conteúdos. E também mostrar outros aspectos. Antes eu não mostrava nada. Eu não mostrava o Lucas, não mostrava minha família, amigas, nada. E agora eu tô mostrando mais. Então, o que eu vejo de futuro é, se tudo der certo, meu canal no YouTube crescendo e que eu continue feliz fazendo isso. Muito bom. Pô, obrigado por você ter vindo. Obrigado. Adoramos vocês, o gente, papo. foi um prazer. Se você quiser deixar um recado final, a rede social, que não é muito difícil, falamos muitas vezes aqui, mas pode deixar um recado pra galera aí. Bom, se vocês quiserem me seguir, gente, Malu Daily Life, Instagram, TikTok e YouTube, vai ser um prazer receber vocês lá. Show de bola. Bom, pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha. Pra quem tá ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa o seu comentário e no Instagram tamo lá como @STEMesports, Tia Kawamura, Fábio Bessa, Malu Daily Life. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.